Olá, tudo bem? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Hoje a nossa conversa girará em torno de uma polêmica muito grande entre todos nós brasileiros, né? É a questão do preconceito. Seja o preconceito de raça, de religião, de sexo. E isso realmente é motivo de muita preocupação, né? Com todos nós e nosso meio de convivência, né? Mas a princípio nós vamos falar, dar um conceito, né? O que significa preconceito? Juízo de valor preconcebido sobre alguém ou algo, pré-julgamento, é opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém construído a partir de uma análise sem fundamento ou conhecimento ou reflexão. É o ato de julgar antes de conhecer. Qualquer forma de julgamento ou seja, qualquer forma de preconceito, melhor dizendo, nas relações humanas é prejudicial. Constrange, intimida e cria uma série de problemas para as pessoas, seja ela do nosso relacionamento ou não. Eu vou contar para vocês uma história real. Eu costumo sempre guardar histórias que na época que guardávamos as mensagens em mídia. Hoje se guarda em pendrive e outras formas de guardar, né, as mensagens que nós recebemos, que achamos interessante. Eu tenho uma mídia com bastante mensagens e essa realmente me chamou a atenção. A história real chama-se Aceite-me Como Sou. Esta é uma história de um soldado que finalmente voltava para casa depois de ter lutado no Vietnã. E gerou um diálogo quando ele ligou para casa, avisando, né? Mamãe, papai, estou voltando para casa, mas antes quero pedir um favor a vocês. Tem um amigo que eu gostaria de levar comigo. Claro, eles responderam. Nós adoraríamos conhecê-lo também. Há algo que vocês precisam saber antes, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido em combate, pisou numa mina e perdeu um braço e uma perna. Pior ainda, ele não tem para onde ir nem onde morar. Nossa, filho, sinto muito. Talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para ele morar. Não, mamãe. Eu quero que ele possa morar em nossa casa. Filho, disse o pai, você não sabe o que está pedindo. Você não tem noção da gravidade do problema. A mãe, concordando com o marido, reforçou. Alguém com tanta dificuldade seria um fardo, né, para nós. Temos nossas próprias vidas e não queremos uma coisa como essa interfira em nosso modo de viver. Acho que você poderia voltar para casa e esquecer esse rapaz. Ele encontrará uma maneira para sobreviver por si mesmo. Nesse momento o filho bateu o telefone, né? E nunca mais falou com os pais. Nunca mais os pais ouviram a voz dele. Alguns dias depois, a polícia ligou para a casa dos pais, se avisando
que o filho dele havia morrido e tinha caído de um prédio. E a polícia estava achando que tinha sido um suicídio. Os pais ficaram angustiados e seguiram para essa cidade onde se encontrava o filho. E lá chegando, foi levado ao necrotério para identificar o corpo. Para a surpresa deles, o terror deles, melhor dizendo, o terror e junto com aquela angústia, descobriram algo que eles não conheciam a respeito do filho. E a olhar aquele corpo, perceberam que o seu filho não tinha nem um braço, nem uma perna. Bem, meus irmãos, os pais dessa história somos nós. Sem com isso generalizar. Achamos bonito e fácil de amar filhos saudáveis, perfeitos, divertidos, mas não gostamos das pessoas que nos incomodam ou não nos fazem sentir confortáveis. Sejamos francos, né? Seja no ônibus, seja na fila de banco, seja no trabalho, alguém diferente, né? Sempre causa aquele mal-estar na maioria das pessoas. Não é uma regra, né? Bem, meus amigos, fazendo uma pesquisa, eu trouxe para vocês o seguinte resultado. Quando Gandhi trabalhava pela independência da Índia, empenhou-se também em combater uma questão interna, que era o preconceito de casta. E quem já assistiu à novela Caminho das Índias pôde constatar isso, né, que foi muito bem demonstrado. Tradição milenar que divide a sociedade indiana em religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos. As castas até hoje persistem. Na base da pirâmide social, uma categoria é desprezada: os párias. Sem castas, os párias considerados impuros e acredita-se que quem os toca fica impuro. Também por isso são chamados de intocáveis. O preconceito no Brasil é decorrente de uma visão data da época da colonização. E os europeus se achavam superiores aos povos indígenas ou africanos. Nunca é demais lembrar que, mesmo na época do mais rigoroso preconceito racial no Brasil, houve quem triunfasse, e nós conhecemos pela história nomes de poetas, escritores ilustres, que não vem ao caso agora citá-los, mas há um exemplo. É o exemplo de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Machado de Assis, que era filho de uma ex-escrava, que trabalhava na lavanderia. E ele trabalhava durante o dia e estudava à noite sob a luz de um lampião. Demonstrou que o talento e o esforço vence o preconceito, por mais forte que ele seja. Hoje, por mais que se combata o preconceito, muitas das vezes ele aparece inesperadamente. É que estava oculto, escondido sob o verniz social, né? É numa roda de amigos, esteja no barzinho, esteja no restaurante, esteja numa reunião social, assim, enfim, numa confraternização, numa reunião familiar,
Sempre que se reúne pessoas e aparece alguém diferente, aquele alguém é motivo de críticas. E às vezes a pessoa nem aparece, mas é citado como uma coisa do outro mundo, uma coisa, né, fora de série, que é capaz de chamar atenção. É assim quando se trata do grupo LGBT. Os preconceitos contra essas pessoas se manifestam de forma brutal, de forma agressiva, né? Intolerância. E nós vemos aí, ouvimos diariamente nas mídias, casos terríveis contra essas pessoas que têm o direito de optar por aquilo que eles acham que é melhor para a vida deles, né? E se estende também a grupos religiosos, que ainda se utilizam do nome de Deus para demonstrar suas torpezas. Nós vemos aí, não vou entrar no mérito da questão, para não, né, atingir alguns grupos que tem por aí. Mas é lamentável, né, que as pessoas se aproveitem do nome de Deus para certas coisas. É constrangedor admitir que ainda alimentemos preconceito. O fato é que cultuamos no âmago do ser. Eu tenho 3 exemplos muito, assim, chocantes que já aconteceram comigo. Primeiro, que eu já fui discriminada por ser gorda. Numa distribuição de sopa, eu não podia entrar no carro para ir distribuir a sopa porque era gordinha. Depois aconteceu comigo uma discriminação religiosa. Eu sempre carrego livros para ler, né? Quando eu estou numa fila no banco, quando eu estou no engarrafamento, ou quando eu estou assim numa clínica esperando o médico. E nesse dia foi no ônibus, eu estava sentada com o livro no colo e de repente alguém perguntou: esse livro é espírita? Eu disse: é. Aí a pessoa veio assim: e a senhora é espírita? Eu disse: sou. A pessoa deu um pulo que eu pensei que ela fosse sentar no colo do motorista. E deu o nome dela lá, um nome feio, que não vale nem a pena citar aqui. As pessoas de parte ficaram observando, eu fiquei na minha e me lembrei de um ditado que meus avós tinham, que a careta fica na cara de quem faz. E deixei a coisa seguir. E mais recentemente, eu estava precisando de um médico clínico e vi uma pessoa, inclusive da minha família, e disse assim: olha, em tal clínica tem um médico, um mulatinho, que ele é muito bom, muito competente, e ele trabalha até no Irmã Dulce, fazer um trabalho voluntário. Marca uma consulta com ele. Você procura saber na clínica de um médico mulatinho, ou liga aí e procura saber esse que você está querendo, uma consulta com o médico mulatinho. Aí eu perguntei à pessoa: ele não tem nome não? Ah, não lembro agora não. Eu digo: quando você lembrar do nome do médico, você me diz que eu ligo e marco a consulta. Por quê? Ele tem nome. E um nome que dele é muito importante. Ele faz aquilo que você não está fazendo, ajudar o próximo. Isso, deixei para lá. Pois bem, raríssimos são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas particularidades, na mais ampla acepção da palavra. Segundo o Espírito Hamed, no livro Recordando Atitudes, disse que o indivíduo atinge um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige a sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo no definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais. E, por fim, quando não é escravo de suas crenças inconscientes, porque faz constantemente exercício do autoconhecimento. Ter preconceito é, pois, assimilar as coisas com julgamentos pré-estabelecidos, fundamentados na opinião dos outros. Lembremos do exemplo de Jesus, exemplo notável, que tinha como filho predileto os desprezados pela sociedade.
O mestre Jesus reergueu a adúltera e a mulher prostituta, elogiou o publicano, não teve medo de hospedar-se na casa de um homem de fama e elegeu como discípulo o coletor de impostos, que era mal visto. Por outro lado, admitiu severamente os orgulhosos e os que se achavam melhores do que os outros. Repreendeu os orgulhosos, repreendeu os religiosos sem compaixão e tomou a defesa dos mais frágeis. Se Jesus, o ser mais perfeito, que já habitou a terra, por que não imitá-lo? Né? Encerrando a nossa conversa rapidinha, os preconceitos são as raízes da nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área do nosso corpo em que se aloja. Qual seria, então, a sua visão atual a respeito do sexo, da religião, da raça, da velhice e da nação, da política e tantos outros? A estética, por exemplo. Será que a tua forma de ver tudo e todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos seus conceitos preconcebidos? Para refletir. As experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe, muita luz e muita paz em nossos corações. Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.